Vilma, me conte do caso Vitória. É o seguinte, estão aguardando o resultado das perícias, tá? Que foram feitas no carro do Maicon, do vestígio de cabelo que acharam e do sangue. Em relação ao sangue, a mãe deu uma entrevista dizendo que no dia ele estava fazendo a mudança dele e ele transportou bastante coisas no carro, então ele machucou o dedo. Ela mesma colocou um band-aid nesse dedo dele. Sim, por que a polícia não verificou se existe esse corte? Existem alguns questionamentos. Por que não foi feita a averiguação de que ele tinha um corte no dedo, que realmente ele se cortou na mudança? Outra coisa, ele não assume, ele não fala nada, mas todas as provas indicam que ele estava na cena do crime. Foi feito toda a perícia no celular dele, foi encontrado duas pesquisas. Uma, primeiro, como lavar a cena de um crime, e ontem, que foi dia 15 de março, eles encontraram uma pesquisa dele, como degolar uma pessoa, como cortar o pescoço de uma pessoa. Então, o advogado dele diz que realmente estão no celular dele, mas não foi ele que fez. Ótimo. Isso eles usaram o Celebrite para descobrir o que tinha no celular. Que é esse sistema israelense para tecnologia israelense para saber nas investigações o que tem escrito, né? Salvar todas as conversas, Exata, todas as fotos. exatamente. Existem fotos, não só da Vitória, prints de fotos dela, como de outras moças no mesmo estilo dela. Sim. 17 anos, cabelos longos, bonita. Então é como se ele fosse. É um psicopata. Tá? Ele. E essas fotos? Essas outras moças? Por que a polícia não tenta descobrir quem é? Será que não houve outros crimes que ninguém foi atrás, entendeu? Então foram duas pessoas. Ele não agiu sozinho. Ele não agiu sozinho. Por quê? Porque foi encontrado 2 tipos de sêmen no corpo da Vitória. Tá? Então, está sendo feito todo. Ele já fez outro exame no ML essa semana para recolher DNA, sêmen e tudo, para terminar essa perícia. Tá? Ontem saiu alguns resultados de algumas perícias ontem à noite, mas só que eles não divulgaram. Provavelmente só vão divulgar amanhã. Tá? E ele não fala. Então, mesmo que ele não seja um réu confesso, que ele não assuma o crime, que ele não fala, ele não diz nada, ele não concorda com nada, só que todos os depoimentos dele foram contraditórios. Inclusive no dia que estava com a esposa dele. A esposa dele estava dormindo na casa da mãe dela, porque foi exatamente no período da mudança. Foi um crime de oportunidade ou foi um crime premeditado? Um crime totalmente premeditado, planejado nos seus mínimos detalhes. Por quê? Um crime de oportunidade é o quê? É quando o cara pega o carro e sai de assim, vou pegar uma menina bem aqui, vou estuprar e depois jogo ela, sabe? Então, assim, crime de oportunidade é isso. Às vezes você está no momento errado, na hora errada, no lugar errado. Não, esse crime foi premeditado, programado, todo planejado. Por quê? No dia, ele tem um vídeo no celular dele de todo o percurso que a Vitória fazia do shopping até em casa. Foi no dia que o carro do pai dela deu problema, que ele não poderia buscar ela lá, no serviço que ele ia, porque é um lugar muito isolado onde eles moram, é uma zona rural. Então, ela desceu após o ponto dela, que tinham 15 pessoas dentro do ônibus, todas essas pessoas foram ouvidas, inclusive o motorista. Ele parou um pouco mais à frente e perguntou para ela: aqui tá bom para você?
para ela não ir muito naquela escuridão, porque é bastante distante. Tá? É questão de 1 quilômetro do ponto para a casa dela. Nesse intervalo BI, que ela desceu do ônibus, foi onde ela foi arrebatada. Aí ninguém sabe. Tem um suposto cativeiro, que era uma casa que o Maicon morava, que foi desocupada, mas a casa está totalmente limpa. Usaram um scanner, tá? Que detectou sangue no banheiro. E eles vão usar essa semana esse mesmo scanner, um aparelho muito avançado, é como se fosse um raio-x. Ele tira o raio-x da casa inteira. Eles podem usar esse scanner até na fossa da casa. Porque lá ele vai detectar se houve, na limpeza da casa, se tem resíduo de sangue. Entendeu? Então, tudo isso está dependendo da perícia, das perícias, do resultado dos laudos saírem. E estão juntando o caso da dona Edna. Vão pedir a exumação do corpo, porque a dona Edna foi cuidadora durante 4 meses da sogra, da mãe do padrasto do Maicon. A mãe deu uma entrevista e a repórter perguntou se ele conhecia a dona Edna. Não, ele não conhecia. Como assim? Se a mãe do padrasto dele morava na mesma casa da mãe dele, ele ia lá ver a mãe, tudo, via a dona Edna cuidando da senhora. Como é que ele não conhecia? Como é que tu entra numa casa e tu não sabe quem está lá dentro? Então, assim, muitas contradições houve no depoimento dele, por isso foi decretada a prisão dele. Né? Vilma, eu considero esse um dos crimes mais cruéis do Brasil. Porque essa menina de 17 anos, ela ficou 2 dias viva. 2 dias e 2 noites. Porque ela foi pega à noite, né? Na madrugada. E então ela ficou uma noite, um dia, mais uma noite. E foram matar ela mesmo no segundo dia, né? Talvez no final do segundo dia. Então, ela passou 2 dias sob tortura, né? Que rasparam a cabeça dela e tudo, fizeram muito machucado, prenderam as mãos dela com saco plástico para que ela não pudesse se defender. Então, eu considero a menina estava voltando do trabalho, né? Ela estava começando uma vida de trabalho, de construção, né? Do futuro dela, e de repente acontece isso. Eu vou te ligar amanhã para a gente continuar essa história e você nos contar melhores detalhes. Só fazendo uma ressalva. A Vitória, ela foi cortar o pescoço dela, depois dela morta, esfaquearam ela, existem 3 facadas, tá? Sobre o plástico, as mãos dela foram amarradas aqui com um saco, tipo uma sacola de supermercado, mas nas pontas das unhas dela foi colocado papel filme. Por isso foi tudo premeditado. Por quê? Porque para que ela não, na hora da luta, do desespero, não ficasse com resíduo de DNA de ninguém embaixo das unhas. Então foi tudo muito planejado. Os que participaram sabiam o que estavam fazendo. E essa menina sofreu muito, muito mesmo. A tortura física, a tortura psicológica, o estupro, tudo. E é um caso de mudar as leis, né, para conseguir ter uma prisão perpétua de uma pessoa dessa, porque essa pessoa não pode ser solta nunca mais. Infelizmente, as leis do Brasil não funcionam assim, né? Existe uma redução de pena, mas caso ele não assuma o crime, não confesse, ele vai ser acusado por estupro, cárcere privado, a desova do corpo. Então, eles vão colocar várias penalidades para que se estenda mais. Só que a gente sabe que, infelizmente, as leis aqui... Vamos encerrar. Vou te pedir... Tá. Vamos pedir licença agora, encerrar. Um abraço para você. Até amanhã.